Opa, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Newcastle, né? Porque durante essa semana muitos rumores surgiram sobre uma possível compra do Newcastle pelo governo da Arábia Saudita. Alguns dizem que o papel está assinado e que só está esperando o carimbo da Premier League para ser oficializado. Vamos explicar a situação. O governo saudita, isso mesmo, da Arábia Saudita, está usando o fundo de investimento público do Estado para comprar o Newcastle por 300 milhões de euros. E assim, eu não vou tentar entrar nesse negócio de jogo político, assim, do Bin Salman, que é aquele ditador lá da Arábia Saudita. Isso aqui não é o foco do vídeo. O foco do vídeo vai ser como isso vai impactar o Newcastle. Porque tem gente que já tá falando do Haaland, tem gente que já fala do Mbappé. Mas que o fã-clube do Newcastle no Brasil não seja tão grande como o Big Six europeu, é uma coisa importante para se falar e tentar explicar pra gente que está curioso de como vai ser o crescimento do Newcastle daqui para frente. Porque crescer vai. Mas vamos lembrar assim uma situação. Comparado a outras compras e investimentos, como era o PSG na França, coisa, o Newcastle é uma compra assim, de um clube que já mais estabelecido do que eram os outros. O Chelsea, por exemplo, tinha acho que apenas uma Premier League, né, antes de ser comprado pelo Abramovich, por mais que passasse por um bom período nos anos 90, isso é tipo assim, uma vantagem na hora de você pensar ao curto prazo, de que você já tinha um time mais basicamente montado do que você tem o Newcastle hoje. O Newcastle hoje é um time bem fraquinho, principalmente para uma liga que está ficando cada ano mais competitiva. Você também tem o exemplo do City. O City precisou se fortalecer pouco a pouco, e é assim que vai acontecer com o Newcastle. O Newcastle tem um time de tradição, acho que já ganhou o campeonato inglês antes. É um time que não foi campeão europeu, assim como o Everton não foi, mas é conhecido, né? Muita gente conhecia. Ele foi um time que deu muito trabalho ao Big Six, né? Que era Big Four na época de 2010, né? O Tottenham não estava jogando bem, o Liverpool, pasmem, era um time muito abaixo dos quatro primeiros, que eram o Arsenal, o City, na verdade, né? Era o Liverpool, o Arsenal, o Chelsea e o United. Esse era o Big Four na época. E o Newcastle era sempre um time que atrapalhava muito esses outros. Era sempre um time muito forte, assim, que era forte contra esses grandes, principalmente dentro de casa. Acho que o St. James Park, que é o estádio deles, sempre foi um lugar muito temido pelos grandes clubes. É um time conhecido. Muita gente deve jogar FIFA e lembra do Newcastle. Não é um clube fraco, assim, de história. Hoje o elenco é bem mais inferior. Vai lembrar que o Newcastle já foi rebaixado nesses últimos anos, mais de uma vez. E a ideia assim, é comprar um time que já tenha uma certa história e tentar transformá-lo num time grande. Primeira coisa que a gente tem que entender, isso não vai acontecer assim. Não é assim que funciona. Tipo, não entra uma grande quantidade de dinheiro e o clube, sair de um time que luta contra o rebaixamento e virei para bater o Liverpool. Não é assim que vai funcionar. Primeira coisa que a gente tem que entender, o Newcastle hoje é praticamente terra arrasada em questão de jogadores. Se você quiser transformar um time grande em coisa grande, daqui a 4 anos ou 3 anos, tem que ter todos os jogadores que vão estar no time titular, tem que ser totalmente diferentes dos que estão hoje. Nenhum dos que estão hoje chama atenção ou tem grande espaço assim para falar, nossa, esse joga demais. Não é tipo assim, o Wolverhampton que tem o Traoré, não é como podemos dizer, o Leicester que tem o Vardy, e embora o Vardy já esteja mais velho, é um cara que chama muita atenção. Então assim, é um time que precisa de uma reformulação total. E isso vai demorar para acontecer, para você trazer tipo gente como o Mbappé. Porque tem gente falando, não, vai ser o Mbappé, vai ter o Oblak. Não vai ser assim que vai começar. O goleiro do Newcastle, por exemplo, não vai ser o Oblak, pode ser um Onaná do Ajax, um desses goleiros do médio escalão como podemos dizer, da França, da Europa, de alguns times da Europa. Não vai ser um cara de elite. No momento, eu acho que nenhum jogador de elite vai integrar o Newcastle tão cedo. O que deve ser os alvos do Newcastle, desses 200 milhões de euros que o time vai ter para investimentos na próxima janela? Jogadores da Liga Portuguesa, principalmente do Sporting, do Ajax eu vou falar depois, né? Do Sporting, do Benfica, do Porto, do Braga. Esses são os alvos, talvez, ali. Tá na Eredivisie, com o Ajax, o PSV. Esses times vão ter bons jogadores, tipo o David Neres pode ser um que pode entrar no Newcastle. Esses são times que podem ser alvos. Você também tem gente aqui no Brasil que pode acabar sendo alvo, tipo um Everton Cebolinha da vez, né? Tem gente falando dele no Milan, tem gente dele falando no Dortmund. Se ele quiser ir para a Premier League, tem o Everton, mas o Newcastle com um bom investimento pode chamar mais atenção a longo prazo do que um Everton. Comparado, os times do Big Six não chamam porque já estão estabelecidos. Aí você também tem times do médio escalão da Alemanha, que você pode contratar alguns jogadores, no médio escalão da Espanha, do Betis, do Osasuna, ou você pode contratar jogadores fora de contrato. Você tem que assinar o salário, você não tem que se preocupar com o verbo de transferências. Esse seria o caso do Pedro, do William
e do Giroud. O Giroud possivelmente ainda estão tentando renovar, mas Pedro e Willian basicamente não terão seus contratos renovados. E isso é um jeito de tentar fortalecer o time, já fortalece duas pontas, isso seria algo interessante. São jogadores de boa qualidade, já estão com uma certa idade, mas de qualquer jeito podem agregar muito ao clube. E não teria muito trabalho desse tipo, o Willian tem um contrato de 3 anos, no Newcastle ele teria isso fácil. Sabe por que eu tô falando isso aqui? Porque tem gente achando que o time já vai contratar craques de uma vez. Não foi assim que funcionou no Chelsea, no City, e não é assim que vai funcionar no Newcastle. Você vai lembrar, o Newcastle hoje tem um terreno muito mais difícil, porque o elenco era inferior desses dois times quando foram comprados, e a Premier League está mais forte do que antes. A Premier League só está se fortalecendo, não é a liga igual a portuguesa e a holandesa que se enfraquecem. E durante um ano a cada 20 vão ter um time meteórico que vai surpreender e depois some de novo. É isso que foi o exemplo do Ajax. O Newcastle vai começar contratando gente desse médio escalão europeu, fortalecendo o time em todas as áreas, mas um time que vai ser pelo menos para ali chegar no no meio da tabela para frente no primeira temporada. É isso que eu imagino. Tentar beliscar uma Europa League seria um grande avanço. Tentar ser competitivo nessas Copas, Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra. Esse deve ser o primeiro ano do Newcastle. Não é brigar pela Premier League ou ir à Champions. Isso não vai acontecer tão cedo. É muito raro, é muito difícil de acreditar que isso vai acontecer. O investimento de 200 milhões de euros é bom, mas assim, não vai contratar estrelas, porque você tem muitas dependências do time. Não é um time tipo, o Chelsea precisa de coisas pontuais, porque algumas áreas já está certa. Não, o Newcastle precisa de um elenco todo para se tornar competitivo na Premier League. E isso deve acontecer com o passar dos anos, assim como foi em outros times da Inglaterra que cresceram e assim como foi no PSG. Você vai contratando o time pouco a pouco, até você formar um time forte de verdade. Isso pode demorar de 3 a 10 anos. Ainda mais, eu coloco 10 anos porque a Premier League só está se fortalecendo e tem outros times também em fase de crescimento que podem receber investimentos. O Newcastle, não é uma exclusividade. Ele vai receber uma quantia grande. É uma coisa assim, é a maior compra de um clube nesses últimos anos, pelo menos, né, que eu me lembro. Então, é uma coisa que você tem que entender. O Newcastle não vai ser o time meteórico da vez, assim, tão rápido. Vai demorar um pouco. E você tem que entender, Mbappé não vem. Vamos pensar na ideia de um jogador de elite. Eu vou para o Newcastle, que hoje é um time que não tem grandes jogadores, ou vou para um Chelsea que tem grandes jogadores, tem seus problemas e que vai continuar forte por muito tempo, porque já é um time muito rico naturalmente. Você não vai escolher o Newcastle nessa situação. Se você tiver uma opção de um time mais forte, normalmente você tende a escolher o Chelsea, os times grandes, o United, o Liverpool, entende? O Newcastle ainda não está nessa posição de falar que é um time grande que vai atrair os jogadores. Até ele se consolidar nessa posição, vai levar um tempo e vai demandar uma boa quantia de dinheiro contratando jogadores. Os alvos, na minha opinião, devem ser jogadores experientes ou jovens promissores. Eu arriscaria em jovens promissores porque o Dortmund se dá muito bem com essa tática e se você quiser criar um plano de futuro, são jogadores que você pode revender depois para contratar outros jogadores. Isso é uma tática que pode dar certo. Isso é uma coisa que eu faria, mas não sei se eles vão fazer. Isso daqui é um vídeo curto para explicar como vai funcionar esse crescimento do Newcastle. Não vai ser algo meteórico, como muitas pessoas estão pensando. Deve levar um tempo, ainda mais numa Premier League que está se tornando cada vez mais difícil para os clubes grandes. Por esse dia é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para mais pessoas que estão em dúvida sobre a situação do Newcastle, de como o time deve reagir com o investimento do governo saudita nele. Até o próximo vídeo.